Oi pessoal, eu queria falar algo muito importante, né? Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando nesse país, né? E no mundo, que nós precisamos nos arrepender, nos humilhar diante do Senhor, né? Nem todo mundo vai ser cristão, né? Nem todo mundo vai servir a Deus, nem todo mundo. Mas o nosso Deus, ele quer que nós nos arrependamos, nos humilhamos, reconhecendo pelo menos que nós somos pecadores diante da face dele e peçamos que sejam afastadas todas essas coisas ruins que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo no nosso país, né? E também nós temos que reconhecer, né, que ele é soberano, que ele é eterno. Deus, ele tem um propósito, né, com esse país e ele não vai abrir mão do seu propósito, né? Ainda que ele sabe que somos um país que muitas vezes somos um povo impiedoso, um povo que nós temos pecado diante do Senhor e que o nosso povo ele gosta de fazer aquilo que é errado perante o Senhor, né? Então, independente de qualquer coisa, Deus ele quer que nós, como nação, Deus quer desde o primeiro, né, desde o presidente até a pessoa mais jovem, mais criança, né, se humilhe e reconheça que o Senhor é Deus, né? Nós vemos na história de Israel, né, vários momentos que o povo se rebelou contra Deus, né? Então o que que acontece? Houve um momento que foi preciso o povo se arrepender diante de Deus. Israel era um povo e é um povo que quando se afastava de Deus, Deus se apartava de Israel, né? Então muitas moléstias começavam a acontecer no povo de Israel. Então quando eles se voltavam para Deus, Deus passava a ser com eles, né? Nós precisamos nos humilhar, né, diante do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem que orar nessa nação de verdade, né? Buscar a Deus e orar, pedir a Deus, porque nós, como povo de Deus, nós temos a obrigação de orar por essa nação. E nós temos a obrigação de interceder por essa nação, por esse povo. Deus ele tem um propósito com esse país. E se nós como igreja nós não começarmos a buscar, não começarmos a orar, não começarmos a profetizar sobre essa nação, porque nós não podemos ser um povo que está só interessado em regalias, né, em estar no poder. Deus ele quer que o povo de Deus esteja no poder. Eu desde os meus 14 anos de idade eu sei que Deus tem um propósito de levantar alguém nessa nação, um profeta de Deus, um homem de Deus, né? Hoje Deus ele estabeleceu Jair Messias Bolsonaro, né? Nós temos que orar muito por ele, né? Nós temos que pedir a Deus que Deus dê sabedoria para ele, inteligência. E também nós temos que orar por essa nação, pedindo a Deus, nós temos que orar pedindo perdão, né? E eu queria saber, né, cadê o projeto do Diante do Trono, né? O projeto para acelerar, né, o evangelismo, a oração. Cadê o projeto das igrejas pentecostais, né, que é de ganhar de todas as pessoas que são mais pobres, né? Então nós temos que nos levantar como povo de Deus, né? Eu acho que o povo de Deus, ele tem que ser um povo forte, um povo unido, né? Quando eu falo povo de Deus, a gente tem que entender que hoje não existe mais necessidade de que estejamos brigando por causa de religião, porque a pessoa é católica ou evangélica, a pessoa é adventista, porque a pessoa é testemunho de Jeová. Nós temos que nos unir, entendeu? Para mudar essa nação de verdade. Nós temos que orar toda vez que tiver um evento ruim, nós temos que orar, nós temos que cercar os morros com oração, entendeu? É necessário que a gente faça um projeto de oração, assim, pelo menos uma vez por mês, nós cercarmos toda a ponte Niterói, os morros,
que tem ao redor ali, entendeu? Fazer um cinturão de oração. Existe a necessidade também de uma vez por mês a gente orar sobre todas as fronteiras do nosso país, né? Profetizar, declarar que Deus vai abençoar esse país, que essa nação pertence ao Senhor. Também, amado, nós precisamos pedir perdão dos outros pelas vezes que nós descartamos alguém, que nós tratamos alguém de forma errada, por causa dos nossos interesses, né? Quantas pessoas não já desviaram? Então, para você que está desviado, afastado de Deus, a Bíblia fala que é muito difícil a gente, né? Eu já me desviei. É difícil você voltar, né? Mas você não pode aceitar não voltar. Você tem que, dentro do seu coração, confessar Jesus, reconhecer. Nós precisamos orar, precisamos orar por todos os nossos irmãos, entendeu? Pedir perdão de todos os pecados. Nós não podemos odiar ninguém, nós não podemos odiar os homossexuais, nós não podemos odiar os macumbeiros, nós não podemos odiar os feiticeiros. Nós temos que amar todos. Deus, ele tem um propósito com esse país, entendeu? Mas se nós não nos humilharmos, se nós não começarmos a buscar Deus, muitas coisas ruins podem acontecer e eu não gostaria que isso acontecesse, porque até eu mesmo, né? Então a gente fica no meio da tempestade, no meio das enchentes, no meio das coisas que acontecem, né? Então nós precisamos orar. Deus, ele tem um propósito, tem uma intenção boa com esse país, uma intenção de vida, né? Então eu tive há muitos anos atrás uma visão, né? Onde o sangue das pessoas chegava até o trono de Deus, estava a uma certa distância. Na hora que chegasse, que Deus dissesse o basta, ele desceria. E quando ele descesse, instantaneamente multidões de pessoas morreriam. Então por que isso acontece? Porque é o pecado da gente, amado. Nós estamos tão em pecado, nossa nação está tão contaminada, tão cheia de erros, entendeu? Que o simples fato de Deus descer na abóbada celeste já gera um grande estrago. Não é que Deus queira destruir, porque Deus, ele é santo demais, entendeu? Deus, ele sabe que nem todo mundo vai ser crente, nem todo mundo vai ser cristão, né? Nem todo mundo vai seguir a fé, mas ele quer que nós pelo menos nos retratemos, né, diante da sua face, reconhecemos que nós somos falhos, amado, porque Deus, ele está indignado com o nosso país, entendeu? Está indignado. Eu estou tentando falar aqui da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa que eu não falava palavrão, né? Dos tempos pra cá eu comecei a virar um cara que fala muito palavrão, então isso já é um pecado que eu tenho, né? As pessoas me fazem muita raiva, as pessoas me entristecem, me angustiam. As pessoas querem me impedir até de ir na padaria, ou de tomar, ou de almoçar. As pessoas ficam meio com inveja, sei lá. Eu não sei, assim, talvez, sei lá, essa cara velha, né? Causa algum tipo de efeito nas pessoas. Mas o que acontece? Nós temos que nos humilhar, nós temos que orar. É a hora das igrejas pegar os seus projetos, né, e começar a pôr em prática de verdade, né? A Universal do Reino de Deus tem um projeto lindo aí, né, com os presidiários. Nós temos que orar, amado, pelos presidiários, nós temos que orar pelos traficantes, nós temos que orar por todas as pessoas desse país, porque nós somos um só povo, entendeu? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, considerar alguém melhor ou pior, né? Nós temos que tratar todo mundo igual, né? E de repente Deus quer levantar alguém nessa nação, mas isso não quer dizer que Deus quer levantar uma nova elite dominante. Deus, ele quer levantar um povo forte, um povo ungido, né? Um povo poderoso na terra. Mas nós temos que entender o seguinte, que quando Ezequias foi governar, ele removeu o que dava para remover. Ele não ficou brigando com os altos, né? Foi preciso se levantar Josias depois para poder quebrar os postes ídolos. Então nós precisamos entender que existe um passo a passo para a gente tomar esse país para Deus.
Deus ele tem um propósito com esse país. Se a gente não fizer a vontade de Deus, amado, nós vamos perder muitas coisas. Nós estamos correndo de haver uma tribulação, né? Esses dias eu tenho ouvido alguns pastores falar coisas assim que não pode falar. A gente precisa entender que a gente tem que orar mais. A gente tem que buscar mais, amado. A gente está correndo risco nesse país de se abrir em buracos no meio da terra, entendeu? Porque é a indignidade de Deus. Ó, há 20 anos atrás eu orei no Nordeste todo. Eu vi as águas do Nordeste borbulhando, entendeu? E vindo um grande tremor e vários lugares do país foram inundados porque as águas que estão debaixo da terra, elas romperam através dos olhos d'água e encheram várias cidades. O Nordeste quase todo ficou debaixo d'água. Então, eu não estou dizendo aqui que você vai parar com o seu carnaval, com o seu funk. Eu estou dizendo aqui para a gente reconhecer, sabe? Dizer, Deus, eu estou aqui, eu sou pecador, sou um homem muito falho. Mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia dos meus filhos, dos meus netos. Entendeu? Porque nós estamos nos últimos dias. Então Deus ele quer isso. E se nós como igreja, nós não fizermos isso, esquecermos disso, então Deus ele pode, sabe, anular algumas igrejas. Entendeu? Então nós não podemos parar, amado. Nós temos que orar. Nós temos que amar as pessoas, sabe? Tem muita gente morrendo, gente. Muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente passando fome, muito mendigo no meio da rua. Eu ando todos os dias, gente. Tem gente que tinha carro, tinha casa. A pessoa tá mendigando na rua, rapaz. Entendeu? Então nós como igreja, nós temos que nos levantar. Amém? É isso que eu tenho para falar. Entendeu? É que nem aquela coisa, né, do Silas Malafaia, né, que ele tem aquele bloco. Aquilo ali não é errado, não. A gente tem que ir pro meio do carnaval mesmo, irmão. Nós somos servos, a gente tem que ir para lá orar, tem que meter fogo no inimigo. Porque quanto mais a gente orar, quanto mais a gente interceder, menos coisas ruins acontecem, né? Imagine só se toda essa nação se prostrar diante do Senhor, junto com o nosso presidente, junto com todos os ministros, né? E não só eles, não só a polícia, né, o pessoal do presídio, o pessoal quem tá mendigando, quem tá rico, todos nós temos que dizer, Deus, tem misericórdia dessa nação, amém? É isso que eu tenho para falar. A Bíblia diz, bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós não podemos tomar partido pra gente, né? Se Deus te dá poder, tu não pode te aproveitar do poder, tu não pode pegar as coisas para ti, enricar de forma ilícita, que isso tu desagrada a Deus, entendeu? Então é isso que eu tenho para falar. Bora reconhecer que a gente é pecador diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.